Minha irmã quer se casar no mesmo dia e local que eu para economizar custos, mas eu não economizo nada em humilhá-la, mesmo quando ela quer vir à minha lua de mel. Casamentos devem ser momentos felizes, certo? Bem, para a maioria das pessoas, mas se você vem de uma família desfeita como a minha pode ser muito complicado. Eu, com 31 anos, vou me casar em 2 meses com o amor da minha vida. Estamos planejando este dia há mais de 1 ano e eu estava muito animada porque tudo estava se concretizando. Vou me casar com um homem maravilhoso e meu pai, que sempre me apoiou, insistiu em pagar a maior parte do casamento. Ele queria que fosse um evento grandioso em um lugar elegante, algo realmente especial. Tudo ia bem. Mas como costuma acontecer na minha vida, minha mãe encontrou uma maneira de complicar tudo. Aqui vem a parte complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos. Não foi um divórcio difícil legalmente, mas dividiu nossas vidas de maneiras que nenhum acordo de custódia poderia resolver. Minha mãe se casou novamente 1 ano depois e teve minha meia-irmã, de 23 anos, com seu novo marido. Embora meus pais tivessem a custódia compartilhada, eu passei a maior parte do tempo com meu pai. Meu relacionamento com minha mãe esfriou depois que ela se casou novamente e as coisas pioraram quando Bernie se tornou o centro de sua atenção. Eu não me sentia ressentida por isso, simplesmente ficou evidente que minha mãe havia seguido em frente com sua vida e que eu havia me tornado uma prioridade secundária. Avançando até agora, estou saindo com meu noivo há mais de 5 anos e acreditamos que é o momento de nos casarmos. Contei ao meu pai sobre nosso plano e ele ficou encantado. Imediatamente se ofereceu para nos ajudar financeiramente. Também contei à minha mãe e ela pareceu feliz, mas depois de um tempo as coisas começaram a se distorcer. Há 3 semanas do nada recebi uma ligação dela. Não costumávamos conversar muito, então a ligação já era uma surpresa. Pensei que ela queria colocar o papo em dia ou perguntar sobre o casamento, talvez compartilhar meu entusiasmo, mas eu estava completamente enganada. Ela começou com um tom excessivamente alegre que eu já aprendi a identificar como um sinal de que algo ruim estava por vir. Querida, tenho boas notícias. Adivinha? Bernie ficou noiva. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nem sabia que ela estava namorando sério alguém. Não éramos próximas, então não me surpreendia não ter todas as informações, mas a forma como minha mãe dizia dava a sensação de que já era algo esperado. Respondi. Ah, que bom. Que boas notícias. No entanto, no fundo da minha mente eu estava desconcertada porque ela me ligou especificamente para me contar isso. Afinal, não importava se ela estava solteira ou noiva. Então, ela fez uma pausa de alguns segundos, baixou o tom e disse: Bem, aqui está a coisa. Bernie e seu noivo têm um orçamento muito apertado. Não podem se dar ao luxo de um casamento grande como o seu. Então pensamos, que tal se Bernie e seu noivo se casarem no mesmo dia que você? Poderíamos usar o mesmo local só algumas horas antes, é claro. Talvez Bernie pudesse ter uma pequena cerimônia pela manhã e então você poderia ter a sua tarde. Nos economizaria muito dinheiro e seria tão especial vocês duas compartilharem esse dia. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe estava essencialmente me pedindo para compartilhar o dia do meu casamento, aquele que eu estava planejando há mais de 1 ano, com minha meia-irmã, com quem eu mal tinha relação. Minha mente não conseguia processar isso sem pensar 2 vezes. Respondi: De jeito nenhum, não vou deixar que isso arruine meu dia. Este é o meu dia de casamento, mãe. Não é uma reunião de família nem uma forma de economizar dinheiro. Não vou compartilhá-lo com ninguém, muito menos com Bernie. Desculpe. Seu tom otimista vacilou, mas ela disse: Bernie e seu noivo realmente não podem pagar algo como o seu. Você precisa entender como é difícil para nós não poder dar a ela o que ela merece. É só emprestar o local por algumas horas. Eles usariam apenas um canto do salão grande. Não é muito pedir. Ela tentou me convencer argumentando que eles estavam passando por dificuldades e que isso resolveria muitos dos seus problemas. Eu disse: Desculpe, mas a resposta é não. Ela suspirou profundamente e mudou de assunto, mas eu sabia que a conversa não terminaria ali, nem de longe. Nas semanas seguintes fui bombardeada com ligações e mensagens da minha mãe. Ela não desistia. Toda a conversa era a mesma. Ela implorando para que eu deixasse Bernie fazer o casamento no mesmo dia, e eu respondendo com um rotundo não. Ela começou a usar todas as táticas possíveis, tentando me manipular emocionalmente. Primeiro jogou a carta da família. Não seria lindo se você e me compartilhassem um dia tão especial? Afinal, ela é sua irmã. Eu respondi: Mas não somos próximas, e eu não quero ser. Há muito tempo aceitei que Bernie e eu não teremos um vínculo fraternal, e isso está bem para mim. Então ela se enfureceu. E de quem é a culpa por não serem próximas? Você é a mais velha, alguma vez tentou se dar bem com ela? Respondi: Não tentei e não quero tentar. Depois ela tentou me fazer sentir culpada. Você e seu pai têm tanto, seu casamento vai ser lindo e caro. Não acha que é um pouco egoísta ficar com tudo isso só para você quando sua irmã e o noivo estão com dificuldades para organizar o deles? Ela nem tem um emprego de tempo integral e o noivo não pode pagar uma festa elegante, e seu padrasto também não pode ajudar, estamos passando por dificuldades. Eu estava fervendo de raiva naquele ponto, então soltei tudo que estava na minha mente. Primeiro de tudo, eu não sou responsável pelas finanças dela. Se ela quer se casar sem ter um trabalho estável, esse é o problema dela. Como eles vão se virar depois se não podem bancar um grande casamento? Que façam um casamento pequeno, mas não é justo você me pedir para compartilhar meu dia especial. Desde então parei de responder as ligações e mensagens dela, até mesmo aquelas em que tentava me perguntar sobre os preparativos do meu casamento. Sinto-me mentalmente exausta com tudo isso. A verdade é que coloquei muito esforço em reconstruir
reconstruir minha relação com minha mãe. Como mencionei antes, ela esteve ausente durante grande parte da minha infância, e uma parte de mim guardava ressentimento porque ela seguiu em frente com a vida tão rápido. Há alguns anos conversei sobre isso com meu terapeuta e com a ajuda dele decidi trabalhar na relação com ela, o que me ajudou a crescer como pessoa. Com esse novo episódio, sinto que voltamos ao ponto de partida. Agora, realmente não sei se estou sendo egoísta ou simplesmente estabelecendo meus limites. Minha mãe me garante que o casamento de Bernie não interferirá em nada no meu e que terminará antes da chegada dos meus convidados. Além disso, será uma cerimônia pequena para eles, com menos de 10 pessoas. Atualização. Obrigada por reafirmar minha postura. Vocês têm razão ao dizer que são necessárias 2 pessoas para consertar um relacionamento. E a prioridade da minha mãe está bastante clara. Ela não se importa com a minha felicidade. Apenas se interessa em satisfazer os desejos da sua menininha de ouro. Algumas pessoas me perguntaram por que estou tão ressentida com a minha meia-irmã, qual é a história por trás disso e por que ela quer se casar no mesmo lugar que eu. Deixe-me explicar essas coisas uma por uma. Bem, admito que posso ter soado amarga ou talvez fria em relação a Bernie. A razão, mais uma vez, tem a ver com o trauma da minha infância. Dói-me contar isso, mas meus pais se divorciaram porque minha mãe estava traindo meu pai com o pai da Bernie. Eu tinha apenas 5 anos, mas algumas lembranças estão gravadas com clareza. Lembro-me do dia em que meu pai saiu de casa e poucas horas depois o pai da Bernie chegou à nossa casa e minha mãe se trancou com ele em seu quarto. Naquela noite fiquei chorando até dormir. Não me lembro quantos dias se passaram antes que meu pai viesse me ver. Quando ele veio eu disse que queria morar com ele. Naquele momento ele estava ficando temporariamente com meus avós e me levou com ele. Minha mãe não se opôs. Essa foi a única coisa boa que ela fez por mim. Ela me visitava com frequência e me levava de volta para sua casa, mas nunca à força. Eu amava minha mãe e cada vez que ela me pedia para ir com ela eu pensava que ela finalmente iria cuidar de mim e me amar como antes. Mas isso nunca aconteceu. Ela estava muito ocupada sendo a esposa perfeita para seu novo marido e logo ficou grávida. Grávida da Bernie. Comecei a passar mais tempo morando com meu pai. Eu gostava de estar com ele e meus avós. Pouco tempo depois meu pai conseguiu sua própria casa a uma quadra da casa dos meus avós. Eventualmente ele se casou novamente, mas isso não aconteceu até eu estar no ensino médio. Eu me dou muito bem com a esposa dele. Vivi com meus avós em tempo integral durante o ensino médio e quando fui para a faculdade já havia me distanciado quase completamente da minha mãe. Meu pai pagou meus estudos e me ajudou a começar minha carreira profissional. Sempre tive uma relação próxima com ele, enquanto a relação com minha mãe tem sido, por assim dizer, menos que ideal. Trocávamos mensagens de vez em quando e nos víamos em reuniões familiares, mas a distância emocional era evidente. Meu ressentimento em relação a Bernie, bem, não sei bem como explicar. Bernie e eu nunca tivemos um vínculo fraternal, sempre me trataram como uma estranha naquela casa que originalmente era minha. Essa casa guarda lembranças da minha infância com meus pais, mas foi usurpada, entre aspas, por Bernie e seu pai. Honestamente, nunca tentei me aproximar de Bernie e mantive distância. Não sei de quem é a culpa, mas a situação é essa agora. E por que Bernie quer se casar no mesmo lugar que eu? Não sei por que diabos ela acha que está tudo bem arruinar meu casamento. Não tenho ideia. No entanto, Bernie sempre foi o tipo de pessoa que quer tudo que os outros têm. Lembro que cada vez que ela via um dos meus vestidos novos, minhas bonecas ou algum outro brinquedo, ela atormentava seus pais para que lhe comprassem o mesmo. Infelizmente seu pai não ganhava o suficiente, então na maioria das vezes ela só conseguia uma versão barata do que eu tinha. Não é que eu queira me gabar, mas as coisas eram assim. Então, talvez ao saber que eu ia me casar nesta linda mansão à beira do lago ela quis o mesmo para o seu casamento, mas a pobrezinha não podia pagar, nem seu noivo, nem seu pai, e por isso enviaram minha mãe para cumprir a missão. Agora, a atualização. Depois que eu rejeitei minha mãe, ela foi escondida e tentou manipular meu noivo. Sim, ela teve essa audácia. Contou a ele a mesma história triste sobre as finanças de Bernie, implorando para que ele a deixasse usar nosso local para o casamento como um ato de bondade. Ela até pediu para que movêssemos nossa cerimônia um pouco mais tarde para que Bernie pudesse se casar pela manhã. Prometeu que seria algo pequeno, só com familiares próximos, garantindo que não interferiria no nosso casamento. Meu noivo é uma pessoa incrivelmente tranquila. Ele a ouviu, teve empatia por ela e disse que falaria comigo. Ainda bem que ele soube quais são seus limites e não tomou a decisão sozinho. Eu estava furiosa, mas ele me acalmou e disse: Olha, é sua decisão, este é o seu dia e se você não quiser compartilhá-lo, então não o compartilhamos, eu apoiarei o que você decidir. Suas palavras foram exatamente o que eu precisava ouvir. Minha mãe tentou envolver meu noivo em seu plano, mas eu não ia permitir, já tinha terminado de ser gentil. Imediatamente liguei para minha mãe e a repreendi pelo que ela fez. Deixei bem claro que se ela não parasse de jogar sujo eu a proibiria no meu casamento e a cortaria da minha vida. Ela chorou e se desculpou dizendo que foi um erro contatar meu noivo. Também prometeu que se comportaria melhor de agora em diante. O problema é que eu não queria que ela se desculpasse. Queria que ela dissesse algo horrível para que eu pudesse desconvidá-la. Depois do que ela fez não quero que ela esteja no meu casamento, mas agora que ela se desculpou eu seria vilã se a cortasse e a proibisse do meu casamento apesar do seu pedido de desculpas.
Atualização 2. Justo quando pensei que as coisas não podiam piorar, recebi uma ligação desesperada da minha tia, que costuma ser a primeira a saber de qualquer drama familiar. Sua primeira frase foi: Você viu o convite de casamento da Bernie? Fiquei confusa e respondi. Não recebi nada. Então ela me contou que Bernie havia enviado o convite com a mesma data e o mesmo local que o meu casamento, e as pessoas já estavam perguntando se era uma cerimônia conjunta. Anteriormente minha mãe havia dito que o casamento da Bernie seria pequeno, com menos de 10 pessoas, mas segundo minha tia, o convite já havia sido enviado para mais de 50 pessoas, mais seus acompanhantes, e todos eram familiares e amigos do nosso círculo próximo. Isso significava que os familiares do lado da minha mãe que planejavam ir ao meu casamento agora também estavam convidados para o da Bernie. Estava claro, Bernie queria arruinar meu casamento celebrando o dela primeiro. Entrei em pânico, tipo, que diabos está acontecendo? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Bernie havia enviado convites para se casar no mesmo dia e no mesmo local que eu sem nenhum acordo comigo. Eu estava furiosa. Dirigi direto para a casa da minha tia. Peguei uma cópia impressa do convite e fui para a casa da minha mãe fervendo de raiva. Estava tão brava que joguei o convite nela e disse: O que está acontecendo? Isso foi o gatilho para minha mãe começar a chorar. Ela começou a se emocionar imediatamente e disse: Me desculpe muito, seu padrasto e Bernie me pressionaram para te convencer, mas não consegui que você aceitasse. Fiquei sentada em silêncio tentando processar como ela pôde ter feito uma promessa dessas pelas minhas costas, e ainda não tinha terminado, ela tentou uma última cartada desesperada. Querida, agora que os convites já foram enviados, você poderia reconsiderar, por favor? Faça isso por mim, eles me prometeram que isso aconteceria. Se o casamento for cancelado agora, a família do noivo e os outros familiares nos humilharão. Podia sentir o sangue ferver, respondi com toda a frieza do mundo. Eu te disse várias vezes que não vou compartilhar o dia do meu casamento com a Bernie. Se eles já mandaram os convites, esse é problema deles, não meu. Minha mãe começou a chorar ainda mais alto, mas eu não me importava mais. Deixei bem claro que a estava excluindo da minha vida e que ela, Bernie e toda a sua família estavam proibidos no meu casamento. Estava farta dos joguinhos dela. Isso foi há 2 dias e desde então houve um silêncio total. Todo esse drama me deixou à beira de um colapso. Era para ser o melhor momento da minha vida, certo? Mas aqui estou eu lidando com esse show de caos completamente desnecessário. Atualização 3. Depois da última briga com a minha mãe, decidi envolver meu pai. Contei tudo a ele e ele me garantiu que se encarregaria da situação. Também entrei em contato com o local do evento para informá-los do que estava acontecendo. Deixei bem claro que minha mãe e seu marido estavam proibidos de sequer tentar entrar no casamento, muito menos organizar qualquer evento lá. O local me confirmou que ninguém além de mim e meu noivo podia fazer alterações ou reservas relacionadas ao nosso casamento. Os dias seguintes foram tranquilos. Imaginei que minha mãe e Bernie estivessem ocupadas tentando cancelar os convites e consertar a bagunça que haviam criado, mas alguns dias depois minha mãe apareceu na minha casa. Parecia exausta, com o rosto coberto de lágrimas, como se não tivesse dormido em dias. Assim que abri a porta, ela começou a gritar: Estamos humilhados. Bernie teve que cancelar tudo. As pessoas estão perguntando por quê e agora parecemos uns idiotas. Todos sabem que não podemos pagar por um casamento decente para Bernie. Você nos envergonhou. Bernie está tão mal que não come há dias. Hala e seu pai nem sequer me falam. O que você ganhou arruinando a minha felicidade? Cruzei os braços e a encarei sem sentir um pingo de compaixão. Eu te disse desde o início que não ia compartilhar o dia do meu casamento. Você me ignorou, foi pelas minhas costas e tentou forçar isso. Está é a sua culpa, não minha. E sim, agora você só tem uma filha. Por que eu te corto da minha vida? Não quero continuar com essa relação tóxica. Você e sua família não estão convidados para o meu casamento. Antes que ela pudesse responder, bati a porta na cara dela. Não é um momento do qual me sinto especialmente orgulhosa e me senti mal por proibi-la de ir ao meu casamento, mas precisava estabelecer esse limite. Contei tudo ao meu pai e ele me apoiou completamente. Ele até se ofereceu para cobrir os custos adicionais de segurança se fosse necessário. Ele sempre foi meu maior apoio e dessa vez não foi diferente. As consequências foram rápidas e feias. Minha mãe até tentou envolver minha tia esperando que ela me convencesse a deixá-la ir, mas me mantive firme. Apesar de todo o drama, meu casamento foi perfeito. Estive rodeada de pessoas que realmente se importam comigo. Não houve estresse nem caos, só amor e felicidade. Meu pai me acompanhou até o altar e meu marido e eu trocamos nossos votos diante de nossos familiares e amigos mais próximos. Foi tudo que eu sempre sonhei. A ausência da minha mãe nem sequer passou pela minha cabeça naquele dia. Foi perda dela, não minha. Sei que algumas pessoas podem pensar que fui muito dura ou que deveria ter buscado uma solução intermediária, mas depois de anos de frieza e indiferença por parte da minha mãe, eu não estava disposta a sacrificar minha felicidade para agradá-la, ou a qualquer outra pessoa. O casamento da Bernie teve que ser cancelado completamente. Eles enviaram notas formais de desculpas aos convidados, citando circunstâncias imprevistas. Soube pela minha tia que Bernie estava devastada e furiosa comigo. Me culpa por tudo, o que eu sinceramente esperava. Ela está chateada porque seu sonho de se casar num lugar tão exclusivo foi por água abaixo. Para ela não importava que ela tivesse se cedido ao enviar convites sem meu consentimento, nem que eles tivessem tentado me pressionar para que eu aceitasse algo que claramente não queria. Da perspectiva dela, eu fui a que estragou tudo. Ao que parece, Bernie deixou de falar com qualquer pessoa fora de seu círculo mais próximo. Está com muita vergonha de encarar seus amigos ou a família mais distante. A tensão financeira por cancelar tudo também os afetou muito, já que ela e seu noivo já estavam apertados de dinheiro. As perdas com os depósitos não reembolsáveis os atingiram em cheio. Minha tia me contou que Bernie tem me pintado
apresentado como a vilã de toda essa história. Na versão dela eu sou a irmã egoísta que se recusou a compartilhar apesar de ter tudo, enquanto ela tinha tão pouco. Mas em vez de respeitar meus limites, eles tentaram se aproveitar de mim e agora estão arcando com as consequências. Também fiquei sabendo que esse desastre afetou o relacionamento entre Bernie e seu noivo. Pelo que ouvi, ele ficou furioso quando tudo veio à tona. Parece que desde o início ele não queria se aproveitar do meu casamento, mas foi pressionado por Bernie a fazer isso. Ele achava que era uma má ideia desde o princípio e se sentiu envergonhado quando tiveram que cancelar o casamento. Minha tia insinuou que as coisas ficaram tensas entre eles desde então. Embora não tenham terminado oficialmente, é evidente que todo esse drama causou sérios problemas no relacionamento. Fico feliz que o noivo da Bernie pareça ser um cara sensato, que entende que não se deve tentar se apropriar do dia especial de outra pessoa. Atualização 4. Acho que já contei como Bernie sempre foi aquela típica garota que quando via que alguém tinha algo ela também queria. Então, essa nova atualização provavelmente não vai surpreender vocês nem um pouco. Recentemente minha mãe descobriu que meu marido e eu iríamos para a lua de mel. Embora o casamento da Bernie tenha sido cancelado completamente, e portanto, ela não terá lua de mel, ela queria que eu a levasse na nossa viagem para compensá-la por todo o dano que eu supostamente causei ao arruinar seu casamento. Sim, vocês leram certo. Bernie, que mal tem relação comigo, achava que o mínimo que eu podia fazer era convidá-la para minha lua de mel. Não é brincadeira. Obviamente minha mãe não entrou em contato diretamente comigo porque ela está completamente bloqueada de todas as formas possíveis. Telefone, redes sociais, e-mails, tudo. Mas minha mãe, sem hesitar, decidiu ligar para o meu pai para convencê-lo a me persuadir. Ela, com todo o descaramento do mundo, disse a ele que o mínimo que eu podia fazer era levar Bernie comigo. Segundo minha mãe, isso seria o mais justo, como uma espécie de compensação por destruir o dia do seu sonho e seu relacionamento. Meu pai, que tem sido meu maior apoio em toda essa loucura, respondeu diretamente que o que ela estava pedindo agora era ainda mais ridículo do que o que havia pedido anteriormente. Deixou claro que não tinha intenção de me convencer a levar Bernie na lua de mel e que o melhor que minha mãe podia fazer nesse momento era parar de fazer pedidos tão absurdos. Ele disse algo que me pareceu muito acertado. Se ela realmente quisesse ter algum tipo de relacionamento comigo no futuro, deveria começar por me tratar como sua filha e não como uma fonte de recursos para Bernie. Deixou claro que essa forma de agir só estava abrindo um abismo ainda maior entre nós. Quando meu pai me contou isso, não consegui evitar de rir. A situação era tão absurda que a única coisa que eu podia fazer era levar na brincadeira. Claro que não dei mais importância porque evidentemente não ia levar Bernie na lua de mel. Era um momento para mim e meu marido. Um momento que planejamos para curtir como recém-casados. Não ia incluir mais ninguém, muito menos alguém como Bernie. No entanto, a história não termina aí. Apesar de meu pai ter sido muito claro com a minha mãe, ela decidiu ignorar seus conselhos. Por isso, no dia do nosso voo, minha mãe e Bernie apareceram no aeroporto. Sim, elas foram ao aeroporto. Felizmente o aeroporto é bem grande e meu marido e eu as vimos antes que elas nos vissem. Então, numa ação rápida, conseguimos escapar sem sermos vistos. Tenho certeza de que elas não faziam ideia de qual era o nosso voo ou a que horas saíamos. Deviam estar lá esperando para nos emboscar na esperança de que as deixássemos ir junto na viagem. E não é só isso. Bernie até estava com uma mala, ou seja, estava completamente preparada para embarcar naquele avião com a gente. Agora, façam a seguinte pergunta: se minha mãe e Bernie não têm muito dinheiro, o que elas achavam que eu ia fazer? Comprar passagens aéreas de última hora para elas se juntarem à minha lua de mel? Isso foi ontem. Hoje já estamos no nosso destino curtindo nossa lua de mel e a única coisa que espero é que minha mãe e Bernie tenham tido dinheiro suficiente para pagar o táxi de volta do aeroporto. Porque a última notícia que tive delas foi que estavam lá esperando enquanto nosso avião decolava. Felizmente esse foi todo o contato que tivemos com elas até agora. Meu marido e eu estamos aproveitando nossa viagem como deveria ser. Edição. Voltei da minha viagem e meu marido e eu estávamos procurando minha mãe e minha irmã por todo o aeroporto. Durante nossa lua de mel tivemos uma piada recorrente. A ideia de que minha mãe e Bernie poderiam ter ficado vivendo no aeroporto como no filme, esperando pacientemente para nos emboscar quando voltássemos, e assim aproveitar a oportunidade de pegar uma carona de táxi conosco. Tudo claro, para compensá-las por tudo que fizemos entre aspas. Mas felizmente elas não estavam lá. Não que esperássemos que estivessem, mas achei engraçado. Atualização 5. Querem saber a última coisa que Bernie tentou comigo? Bem, não diretamente comigo, mas algo que claramente poderia me afetar. Ela tentou dar em cima do meu marido. Sim, porque Bernie sempre quer o que os outros têm. E desta vez ela não queria apenas qualquer marido, ela queria o meu marido. De alguma forma ela conseguiu o número dele. Não faço ideia de como, mas conseguiu. Obviamente agora ela está bloqueada no telefone dele, mas não antes de receber uma resposta minha. Primeiro ela mandou várias mensagens tentando seduzi-lo, algo do tipo: Bem, se você se cansar da OP, sempre pode ter uma versão mais jovem. Ou, Me parece que a OP pode ser um pouco entediante na cama, algo que não acontece comigo. para piorar, ela anexou algumas fotos que, embora não fossem completamente explícitas, eram bastante provocantes. Claro que meu marido não respondeu a nenhuma dessas mensagens, mas eu sim. Minha resposta foi direta. Oi Bernie, sou sua irmã, seu plano não funcionou, mas acho que sei onde você errou. As fotos estavam um pouco feias. Da próxima vez que tentar seduzir o marido de outra mulher, especialmente o de sua irmã, pelo menos passe alguns meses na academia porque você está um pouco acima do peso. Sei que fui cruel com minha resposta, e entendo que zombar do peso de alguém não é certo,
Não me orgulho de ter recorrido a isso, mas essa mulher trouxe à tona o pior de mim. Eu me senti magoada e traída pelo que ela estava tentando fazer, e por um momento deixei que a raiva falasse. Tenho certeza de que algumas pessoas vão me chamar de vilã por isso, e eu aceito, mas não vou negar que me senti bem no momento. Bernie cruzou limites que nunca pensei que seriam cruzados, e isso é só mais uma prova do quão prejudicial e manipuladora ela pode ser. Embora eu me arrependa um pouco de ter sido tão dura em minha resposta, também acho que ela merecia a resposta.